Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo e com a sua família nesta linda manhã. Glória a Deus, aleluia. No último devocional eu comentei que quando Jó estava no auge do seu sofrimento, ele recebeu uma visita ilustre, a visita da sua amada e querida esposa. E ele ficou decepcionado com ela porque ele achou que ela estava ali para levar algumas palavras de conforto, de ânimo, quando na realidade ela abre a boca e pede para Jó amaldiçoar o seu Deus e morrer. Ela não admitia o seu esposo estar sofrendo daquela maneira. Um homem que procurava ser reto, íntegro, fiel e temente a Deus, estar naquela situação. Foi ela sair, ele recebe agora a visita ilustre de 3 amigos íntimos, Elifaz, Bildade e Zofar. E eles resolveram se unir para visitar Jó, para condoer-se com ele, para consolá-lo. E nos diz que quando eles estavam se aproximando da casa de Jó, eles o avistaram e não o reconheceram, porque o corpo de Jó estava totalmente ferido, cheio de pus, com a pele necrosada. E nos diz que a tristeza foi tão grande que eles rasgaram as suas vestes, os seus mantos, jogaram cinza nas suas cabeças e choraram amargamente. E quando eles se aproximaram de Jó, nos diz que eles ficaram durante 7 dias totalmente em silêncio. E eu fico imaginando o que deve ter se passado pela cabeça de Jó. Ele com certeza deve ter achado que aqueles amigos tivessem ido visitá-lo para levar realmente consolo, ânimo, coragem. E no final dos 7 dias, eles conversaram entre si e chegaram à conclusão que se Jó estava sofrendo tanto é porque Jó havia errado muito, porque Jó havia pecado muito. E eles não só conversaram entre si, mas resolveram conversar diretamente para Jó, falar diretamente para Jó. E nos diz que eles começaram a acusar Jó de uma pessoa insana, louca, uma pessoa adúltera, uma pessoa corrupta, ladrão. E eu fico pensando como Jó deve ter se decepcionado com a visita daqueles amigos. É triste, é lamentável quando nós falamos mal do nosso próximo. Deus nos condena. Lá em Provérbios 6 nos diz que 6 coisas Deus condena e odeia, mas a 7ª ele abomina, que é exatamente isso, é falar mal do próximo. Olha que coisa interessante que diz aqui. O silêncio pode dizer um monte de coisa sem dizer coisa alguma. O músico Miles Davis diz que o silêncio é o barulho mais alto. Muitos, infelizmente, punem o outro, deixando de falar com ele com a intenção de que, assim, ele caia na real e reconheça os seus erros. E é isso que os amigos de Jó pensavam e fizeram. Mas Tiago, no capítulo 4, versículo 1, diz que nós não deveremos falar mal do nosso próximo. Não faleis mal um dos outros, diz ele. E nós sabemos perfeitamente que uma das coisas mais difíceis que temos que fazer é controlar a nossa língua, a nossa boca. As nossas palavras têm um potencial muito grande de destruição. E eu creio nisso. E quando o apóstolo Paulo escreveu para os Efésios, no capítulo 4, versículo 29, ele nos aconselhou o seguinte, e eu quero que você coloque isso na sua mente e procure a partir de hoje colocar isso aqui em prática. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que a ouvem. Vou repetir. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que a partir de hoje nós possamos colocar em prática esse conselho do apóstolo Paulo. Quando nós vermos uma pessoa sofrendo, uma pessoa
em meio às tribulações, em meio aos desertos, que nós procuremos levar palavras de conforto, de ânimo, palavras que edifiquem, que abençoe a vida dessa pessoa. Eu vou procurar a partir de hoje pedir ao meu Deus que me ajude a ser dessa maneira. E eu espero que você também haja assim, tá bom? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família abundantemente nesse dia. Glória a Deus.